A gente falou um pouco de valores. Eu vi um tweet teu que tu falou assim, que tem certas faixas de valores que uma pessoa ganhando, já dá para começar uma vida nômade. Tu escolhe um certo Sim. valor para o Brasil, um certo valor para Sudeste Asiático e um que seria possível ir para basicamente o mundo inteiro. Vamos falar um pouco disso. Eu acho que no Brasil tu falou que dá para ser nômade com em torno de R$ 3.000, talvez um pouquinho mais que isso. Sim. E teve uma vez que eu tuitei sobre viajar ao mundo com R$ 5.000. E a menina falou assim: e seu aluguel, como é que você vai pagar? Galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe um convidado muito especial. Eu queria bastante tempo falar com ele sobre principalmente nomadismo, porque o nosso convidado, Lincoln Xavier, ele tá na área, na verdade, há bastante tempo, tem 13 anos de experiência na área de tecnologia, e ele tá há 2 anos e meio sendo nômade integralmente. Lincoln, se quiser se apresentar, falar umas palavrinhas. Opa, obrigado, Galego, pelo convite, primeiramente, né? É um prazer enorme, a gente sempre tá trocando ideia nos grupos por aí, né? Falando de várias coisas diferentes, então é sempre legal ter uma conversa mais direcionada ali, falando um pouco cara a cara, é interessante sempre. E é mais ou menos isso que você falou, né? Agora a gente vai trocar uma ideia sobre tecnologia e nomadismo também, né? E vamos ver que tópicos a gente consegue pincelar aí, porque é bastante coisa. Tem muita coisa pra gente falar. A primeira coisa que eu queria conversar contigo sobre é que eu sempre tive essa dúvida de como é que as pessoas começam nisso? Tipo, como que tu toma a decisão? Tipo, na real, eu vou virar nômade. Vou viver um mês em cada cidade, em cada país. Como que foi esse começo pra ti? Foi muito difícil, muito perrengue? Então, eu tô integralmente viajando há 2 anos e meio, né? Mas eu já viajo o mundo mochilando desde 2017. Então, já tem 8 anos que eu viajo para fora do Brasil, né? Porque existem uma coisa que é bom esclarecer para todo mundo é que existem diferentes tipos de nomadismo, né? A galera normalmente acha que nômade é aquela pessoa que está viajando toda hora, para cima e para baixo, com a mochila nas costas, né? E não é bem assim. No meu começo, por exemplo, eu poderia ser considerado nômade porque eu já comecei a trabalhar remoto em 2018 e de lá para cá eu comecei a viajar e trabalhar ao mesmo tempo com muita frequência, né? Passando meses em alguns lugares e voltando para uma base, para minha casa, como podemos dizer assim, na época em Salvador, depois em São Paulo, e aí depois eu saí para o mundo de vez sem residência fixa, né? Então foi um processo, né? Foi um processo gradual, onde eu comecei a viajar antes disso, inclusive, né? Já tive a paixão por sair do meu espaço, da minha casa, com mais frequência já muito antes disso. E aí depois só foi dando uns passos mais largos, né? Com relação a destino, com relação a tipo de viagem, mesclar isso com o trabalho. Então foi um processo gradual até chegar no ponto onde eu larguei tudo e coloquei a mochila nas costas e saí. Então eu já tinha bastante experiência de viagem, já sabia, já tinha um planejamento muito bem estabelecido para fazer o que eu estou fazendo hoje. Pô, entendi. Acho que tua experiência mais gradual ajuda bastante. É algo que eu imaginaria, se eu fizesse isso, eu me imaginaria que no começo eu passaria muito perrengue, eu teria muitas dificuldades porque eu não tenho essa experiência extensa de grandes viagens, né? Agora, por acaso, eu tô tendo, digamos assim, um mês nômade, que a gente entregou o apartamento lá na Itália e estamos dando umas voltas por aí antes de ir pro nosso próximo local fixo, assim. Legal. Então, estamos curtindo aqui em Portugal. Mas nesse começo, tu, tipo assim, do momento que tu comprou a primeira passagem só de ida, assim, pô, como é que foi? Imagino, tu não levou muita coisa, foi só com um mochilão nas costas, foi ele com uma reserva de emergência, tipo, como é que foi esse momento? Então, eu desenvolvi esse desejo de sair para experimentar outras formas de nomadismo, porque sempre ficava pensando, né? E se eu for e não voltar mais, né? Se eu continuar só indo, né? Como você falou, né? Comprando só passagem de ida. Eu planejei isso de 2021 até o metade de 2022, foi quando eu comecei, né? Eu saí do Brasil definitivamente dia 14 de setembro de 2023. Então, 2022, quer dizer, 2022. E então, nesse ano que antecedeu essa data, eu planejei mais ou menos só o macro do roteiro do que eu queria fazer. Eu já, eu já tinha investimento, eu já tinha minha reserva de emergência, já tinha meu trabalho remoto, então já estava tudo meio que encaminhado ali, não tinha absolutamente nada que me segurasse, vamos colocar dessa maneira. E dali eu planejei porque como eu tinha um apartamento em São Paulo, né, e eu tinha então completamente mobiliado com minhas Nossa, coisas, e aí eu tive alguns meses para vender literalmente tudo assim que eu tinha
eu saí vendendo para os amigos, preço de banana, assim, porque eu só queria me desfazer das coisas de ladeira, fogão, armário, um monte de coisas. E aí eu passei esse tempo me organizando para me desfazer das coisas materiais que eu tinha, né? E aí eu vendi tudo e tal. E fiquei só, dei várias roupas, me desfiz de várias roupas e fiquei só com a mochila de 50 litros, essa daqui, que inclusive é a mochila que me acompanha já há uns 6 anos já. É a mesma mochila até hoje, dos primeiros mochilões que eu fiz. E minhas roupas inteiras cabem nessa mochila, tá tudo ali. E mais uma mochila que a gente chama mochila de ataque, né? Que é uma mochila de 10, 15 litros, que tá Aham. as coisas do trabalho, né? Computador, câmera, documento, as coisas que eu carrego, mas que eu preciso estar lá ali mais na mão no dia a dia, né? E aí depois eu me desfiz do apartamento e compilei tudo nesses dois espaços, né? A mochila de viagem é de 50 litros e a menorzinha. E aí depois eu tirei até uma foto no dia que o apartamento estava vazio, que eu ia entregar a chave pro dono, quando eu ia sair. E eu tirei uma foto do apartamento vazio e as duas mochilas dentro, assim, da sala. Foi uma cena bem marcante, assim, do momento que, não, agora é para valer. Agora vamos ver essa experiência de uma maneira 200% intensificada, né? Porque aí foi o pontapé inicial dessa aventura em outro nível. Cara, que da hora. Muito massa. E nesse começo, bom, a gente pode falar um pouco de valores ali um pouco mais pra frente, mas nesse Isso. começo, né, anos atrás, imagino que fosse um profissional um pouco menos, como eu digo, avançado na carreira que tu é hoje, teve que, de repente, fazer por um caminho mais barato ali. Por onde tu começou indo? Quais países tu começou? Ou, enfim, já foi meio, tipo, foda-se, foi em todos os países. Então, você fala de destino. É, destino. Dos primeiros mochilões, eu tinha uma filosofia. A minha vontade de viajar para fora, ela nasceu um pouco da inveja, né? Porque eu trabalhava numa agência digital em Salvador, na época, em 2014, 2015, 2016. Eu já trabalhava já há bastante tempo dali. E eu via a minha gerente e outra pessoa da empresa falando sobre uma viagem que eles tinham feito para Paris, né? Falando, nossa, Paris, não sei o quê. E era uma realidade que eu nunca tinha visualizado. Eu nunca vi ninguém na minha vida ao meu redor conversando sobre uma viagem de Paris. Porque, Aham. para dar mais contexto ainda, eu venho de uma família muito pobre do interior da Bahia, né? A gente morou, eu cresci em São Paulo durante um tempo, morando para quem conhece Parelheiros, em São Paulo, vai saber de que favela eu tô falando, lá de que periferia eu tô falando. Santo Amaro, lá para baixo, lá é 3 horas do centro de São Paulo. Então eu cresci ali, naquele lugar lá. Então eu não tinha perspectiva, né, de fazer nada na vida. Estudava para tentar um dia fazer uma faculdade, talvez, se eu passasse numa faculdade pública. Essa era a perspectiva, né? E aí, Tu quando fez eu faculdade? Só de via. curiosidade. Oi? Tu fez faculdade ou não? Só de curiosidade mesmo. Não, não fiz, não fiz, Ah, tá. não fiz. Pela questão financeira também, na época, né? Uhum. E aí o que que aconteceu? Aí eu nunca tinha visto esse tipo de conversa no meu ambiente. Meu ambiente era o pessoal jogar sinuca, ir pra praia de graça, quando tinha passagem promocional de Salvador no ônibus no dia de domingo. Você pagava metade do valor da passagem, você conseguia sair e tal. Enfim, esse tipo de coisa. E outras coisas também. Mas eu ficava, caramba, velho, essa galera viajou pra fora do Brasil. E falava, como é que isso é possível, né? Tipo, como será que quanto dinheiro que eles ganham, né? Ninguém falava de salário nessa época, né? Ninguém sabia o quanto ninguém ganhava. Tipo, Não, quanto não, será, é. será que Sim. ela ganha para conseguir ver uma viagem dessa? Porque até aquela altura do campeonato eu tinha feito 2 viagens de avião na minha vida, né? E uma delas foi dentro da própria Bahia e depois uma foi da Bahia para São Paulo. E eu sabia que era caro na época, né? Então, isso a gente está falando do dólar R$ 3, do dólar Sim. 2,90, né? Estou falando de 2014, ali, 2013, 2015. Então, ainda assim já era caro, já era bastante caro para o salário da É época, né? sempre E caro. eu Uhum. ganhava naquela época R$ 1.800. Naquela época eu ganhava R$ 1.800, era o meu salário. E o desejo de viajar para fora nasceu de observar elas falando sobre isso. Eu falava, rapaz, será que eu consigo também? Né? Aí foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre maneiras de viajar barato. Como é que eu faço para otimizar ao máximo meus custos
numa viagem para poder chegar lá. E aí eu comecei a descobrir um monte de gente que viajava o mundo tipo, com muito, muito baixo custo, tipo o Eliezer do Via Infinda, que é um cara que está no YouTube desde o começo, Sei, sei. quando começou essa trend de viagens e tal, não existia nenhum desses canais novos que a gente acompanha hoje, alguns poucos, né? E eu via que ele, tipo, o cara vendia brigadeiro na rua e viajava, sabe? Mas, obviamente, num nível de perrengue, assim, no nível de desconforto e passando dificuldade bem grande. Só que, para ele, você via os vídeos, você via que ele não tava triste, sabe? Porque ele tava passando perrengue. Para ele, conforto, ter uma cama super confortável para dormir era uma coisa. Tava em segundo plano, né? Ele queria ter a experiência de viajar e conhecer as pessoas e trocar ideia e tal. Eu via que era uma coisa a mais ali, né? Não era só, eu quero viajar igual a Sim. Glória Maria lá e quero tirar uma foto na Torre Eiffel para postar no Instagram, sei lá. Não era isso. Aham. Sim. E, e dali eu comecei a pesquisar e eu pensei, ó, eu vou fazer o mochilão para Europa, porque era o lugar que eu mais tinha informação naquele momento, né? E aí eu comecei a Uhum. pesquisar e comecei a fazer orçamento de valores do quanto eu precisaria de dinheiro para viajar. Aí eu pesquisei bastante e cheguei num valor, naquela época, eu pesquisei tudo, passagem, hospedagem, alimentação, transporte, enfim, transporte de ônibus, metrô, avião dentro da Europa. Uhum. Quando eu descobri as low costs, quando eu descobri Ryanair, quando eu descobri vinte e Vully, cinco euros. não, você olhava na época, tinha passagem de 2 euros, e aí, tipo, não era nem promoção, era promoção de domingo. Todo domingo tinha uma passagem de 2 euros. O preço Nossa normal era senhora, 10. O preço normal era 10, 12, 13 euros que de uma absurdo. passagem. Aí eu descobri também os hostels, que eu falava, caramba, mano, é muito, muito barato. E aí É. foi se tornando cada vez mais palpável sair do Brasil, ter uma viagem Uhum. assim, porque eu ganhava 1.800, eu gastava 800 no aluguel do quarto que eu morava. E eu conseguia, sei lá, guardar, sei lá, 300, 400 reais por mês, fora o que eu já tinha guardado antes, né, que eu já tinha um dinheiro guardado antes. Uhum. E aí o que que aconteceu? Eu falei, não, eu vou juntar esse dinheiro aqui. Na época, se eu não me engano, foi algo em torno de 9.000 reais. 9.000 reais, mais ou Pra menos, quanto né? tempo, assim? Pra fazer uma viagem longa na Europa? Uma viagem de 23 dias, 24 dias, Uhum. mais ou menos, né? Porque eu fui nas férias, Uhum. nem sonhava em mochilar, nem sonhava em Sim, sim, ser entendi, nómada, entendi. nada disso. Era só uma viagem de férias, né? Era só uma viagem Uhum. de férias. Essa foi a primeira vez. E aí cheguei nesse valor, acabei que no final eu gastei uns 8 mil e pouco, voltando com 2 euros no bolso no dia de voltar na viagem. Eu lembro que se eu tivesse perdido o ônibus para chegar no aeroporto de Paris, eu teria que ir andando, sei lá, uns 10 quilômetros, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que ir Aham. de carona ou Caramba. ir andando para o aeroporto, porque eu não tinha mais dinheiro, eu tinha acabado o dinheiro. Sim. E aí eu visitei França, visitei Espanha, visitei Alemanha, visitei Alemanha não, Alemanha foi depois. Visitei Holanda e Inglaterra só porque tinha um amigo meu que morava lá na época, senão não teria conseguido ir. Hospedagem. E hospedagem. E onde mais? Itália, né? Para Roma também. Pô, E muita nisso, coisa. Da hora. e nisso foi, eu gastei esse valor ganhando 1.800 reais na época, né? E foi minhas férias, eu voltei quebrado, obviamente, só voltei com o dinheiro contado que eu tinha deixado para pagar as contas do mês seguinte, né? Para depois voltar à Aham. vida normal, a vida correria de sempre. Aí cara, depois quando eu voltei dessa viagem, eu falei, não, esqueça, é isso aqui que eu quero pra minha vida, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou focar, na verdade, eu vou focar mais em tentar fazer isso aqui mais vezes. E aí, dito e Uhum. feito, né? Aí não parei mais desde então. Aí foi indo, né? Tu é um cara que dá pra ver, assim, tipo, pelas conversas que a gente já teve, que tu estuda bastante. Sempre houve essa dedicação também pra crescer na Sim, carreira, pra acompanhar essa rotina de viagem, né? sim, exato. E, assim, a gente falou um pouco de valores. Eu vi um tweet teu que tu falou, assim, que tem certas faixas de valores que uma pessoa ganhando já dá pra começar uma vida nômade. Tu citou Sim, ali um certo valor pro Brasil, um certo valor para Sudeste Asiático e um que sim. seria possível ir pra basicamente o mundo inteiro. Vamos falar um pouco disso. Eu acho que no Brasil tu falou que dá pra ser nômade com em torno de 3.000 reais, talvez um pouquinho mais que isso. Eu acho que sim. Pensando, obviamente, eu tô falando isso, como eu falei no começo, né? Existem vários estilos de nomadismo. Claro, claro. Ou seja, a gente tem que ter as premissas estabelecidas, porque você já viu no Twitter como que é, né? A gente fala uma coisa, a galera entende outra completamente Sim, diferente. E sim. teve uma vez que eu tuitei sobre viajar ao mundo com 5.000 reais, e a menina falou assim,
Nossa, mas isso é o aluguel, como é que você vai pagar? Tipo, Pode crer. como se ela não tivesse entendido que estava escrito a palavra nômade lá no Sim, sim, contexto. é um pensamento que faz sentido, assim, né? É engraçado, mas é engraçado porque é importante falar dessas coisas, né? Porque um dos estilos de viagem é esse de mochilar. Tem gente que viaja com um pouco Sim, mais de conforto, vamos colocar assim, e aí esses valores vão variar absurdamente, né? Então, essa minha claro, opinião claro. que eu estou dando agora é tentar começar a viajar como eu comecei. Talvez até um pouco Uhum. melhor, porque né, eu não comecei dentro do Brasil, já comecei fora. Mas é porque foi ousadia minha também, e eu já ganhava melhor quando eu comecei fora. Já tinha Sim, passado muito tempo, né? Então, e a galera esquece também que é uma questão gradual. À medida que você vai viajando também, você também vai crescendo na carreira, né? Você vai aumentando suas receitas e tal, e aí sim. você consegue chegar nesses graus que a gente falou. Mas eu acho que com 3.000, 3 mais até um pouco menos, se você for muito raiz assim, é É que o possível, Brasil também é muito amplo, né? Tipo, o é Brasil possível você pode gastar. tranquilamente. Por exemplo, você tem hostel em Salvador, em Itapuã, que você consegue morar um mês com R$ 300, por exemplo, num quarto. Sim, Então, assim, sim, a depender da localidade. Itapuã não é um bairro ruim em Salvador, é uma praia, cara. É uma praia assim que não. E é uma praia que não tem turista. É uma praia que é muito bonita. E se você andar um pouco mais para frente, assim, tem Stella Maris, tem outras praias que já são mais fechadas, assim, são melhores ainda. Então, eu acho que a Bahia é um excelente destino, inclusive, para fazer isso. E, obviamente, você não vai conseguir fazer isso em São Paulo se você estiver ganhando R$ 3.000, até porque você vai morar em São Paulo, é. você vai pagar R$ 3.000 só de aluguel, a depender do lugar que você Uhum. for, ou você vai morar muito longe. Então, você tendo essa renda, aí tem as premissas, é ter essa renda, obviamente, né, líquida, não bruta, porque se você for bruto, você vai descontar, supondo que seja CLT, né, vai descontar uma montanha de dinheiro do seu salário, Sim, e esse valor tem que ser líquido. Então você tem que ter esse salário, você tem que trabalhar remoto, obviamente, né? E não ter casa, né? Se desfazer da casa e tal, não ter, colocar tudo na mochila e tal, e sair. E aí, obviamente, também ter uma reserva de emergência, não precisa ser gorda, porque você vai estar dentro do Brasil, não precisa ser tão gorda assim. Teoricamente, você também não precisa de plano de saúde, porque tem o SUS. E, obviamente, você vai contar, quando você viaja assim, você está, entre aspas, um pouco contando com a sorte, obviamente, né? Que a ideia de você ter reserva é se acontecer algo muito grave com você e você precisar voltar para algum sim. lugar, para sua rede de apoio, etc. Ter o dinheiro de uma passagem, sei lá. Você está em Manaus, Aham. quebrou a perna, você precisa voltar para outro lugar, sei lá, um exemplo, né? Então é interessante você ter alguns pilares, que é o salário, o tipo do trabalho remoto, a reserva de emergência, um cartão de crédito com limite ok, para essas situações, né, de que você não consegue controlar. E dito isso, você vai planejar muito bem o seu roteiro, e aí para você fazer o roteiro com esse valor, a ideia é que você tenha em mente o conceito de slow travel, que é o que a galera confunde também, que é, não, quero viajar para a Europa, eu quero conhecer 10 países em 10 dias. É a maior loucura que você vai fazer na sua vida se fazer um negócio desse. Né? Então, a ideia é que você passe bastante tempo em cada lugar. No mínimo 2, 3 semanas, um mês ou até mais. Isso vai diminuir seu custo com alimentação, com hospedagem, você consegue negociar preços, etc. Então, esse valor dentro dessas premissas é bem possível. Né? Obviamente, estou Boa. falando também de você viajar solteiro, se você viajar acompanhado, tem que ter noção de como esses gastos eles vão aumentar também para colocar na ponta do lápis. Mas dentro desse contexto, dentro dessas premissas, esse valor de 3.000, 3.500 para viajar dentro do Brasil, em lugares que são baratos, obviamente você não vai para grandes capitais ou cidades que são consideradas caras, não vai ir, você vai ter que pesquisar para saber que tipo de cidades que você pode ir. Mas o Brasil é gigantesco, tem lugares lindos e maravilhosos para viajar, então essa não é Pra quem uma gosta de tarefa. praia, né? Tem. Essa não Olha ali não, a costa do Brasil. a gente tem 2.000 e cacetada de praia, cara. É muito absurdo. Então, eu diria que dentro dessas premissas, esse valor é bem ok, dentro desse estilo de viagem, é bem possível. E aí entra de novo aquilo que eu falei do Eliezer lá. Isso é para você Ser é, raiz. colocar, ser raiz assim no sentido de, não, você vai viajar, você não vai ser turista.
Essa é uma Uhum. diferença muito grande, né? Você tá indo com o intuito de conhecer lugares diferentes da sua casa, você está indo com o coração aberto, com a mente aberta, sem preconceitos, etc. Não esperando é, que as coisas vão ser exatamente como você espera que sejam, e por aí vai. Então, essa mentalidade é muito importante também. Então, esse valor acho que é Boa, ok dentro dessas premissas, para viajar dentro do boa. Brasil e Aí, visitar. queremos sair do Brasil, tu agora exatamente tá na Índia, né, Sudeste Asiático. Sim, Também são países que podem ser até mais baratos que o Brasil em certo aspecto, né? O caro vai sim, ser assim a passagem e também ter uma reserva maior porque tá longe de casa e tal. sim, Mas também dá pra fazer com relativamente baixo custo. Tu falou sim. ali, né, naquele o teu tweet mais, não sei, um dos mais famosos assim que dá pra viajar o mundo com 5 mil. Eu imagino que gastando menos que 5 mil por mês você consegue viajar o Sudeste Asiático com tranquilidade até. Sim, consegue, consegue. Pulando Sim, Malásia e Singapura, consegue. São países mais caros. Singapura é muito, entendi. muito caro. Muito É, caro. Singapura é absurdo. Mas é muito caro. Mas assim, consegue também. A diferença é essa que você mencionou, né? Quando você está num país bem longe assim, é interessante você ter uma reserva de emergência muito maior. Quando eu digo muito maior, que cubra um custo de uma emergência de um hospital, que cubra uma passagem de emergência para voltar para o Brasil, que vai estar na casa dos 10, 15 mil reais se você quiser comprar uma passagem Sim. amanhã para É. voltar, por exemplo. Então, eu diria que ou seja, isso vai demandar muito mais tempo de guardar esse dinheiro, além de ter um limite de cartão mais relevante também para usar em emergências assim. Mas esse valor eu acho que é bem ok também para viajar no Sudeste Asiático, no Leste Europeu, países da África ali, é bem tranquilo também. Não fui ainda, mas eu já conheço mais ou menos os preços, então é mais ou menos parecido ali com o Brasil, Uhum. Leste Asiático, alguns mais baratos até, outros mais caros, obviamente. América Central também, né, e América do Sul também. Então, esses lugares com essa renda ali entre 4 e 6 mil reais para mais, obviamente, dá com planejamento, que eu menciono na thread lá, que a galera gostou bastante, de um ano, até um pouco mais, se você quiser ir com mais segurança, é bem tranquilo Uhum. esse preço também, esse valor também, é bem, bem ok. De novo, no mesmo Boa. estilo de viagem, né? Você não vai ficar indo pra festa na Tailândia todo final de semana, né? Você não vai viajar pra ilha lá e ficar na, na No boemia lá. resort em Copipi, né? Não vai dar. A galera acha que vai ficar em Pipi pra sempre lá. Inclusive, Pipi é bem caro em relação ao resto da Tailândia, Sim. né? Aham. É. E aí, um nível acima disso, né? Seria, imagino que recomendado que a pessoa ganhe em dólar, mas se a pessoa ganhar muito bem no Brasil também dá, né? Sim, Que é ali os países de Instagram, assim, galera que vai pra França, enfim, Inglaterra, esse tipo de coisa. sim. Então, para isso, eu voltando pro estilo de vida, eu acho que dá, na casa, você começando nos 12 mil ali, eu acho que já dá. Porque se você manter o estilo de viajar barato, Tranquilo. tentar, tentar não se locomover com muita frequência também, dependendo, por exemplo, você quer ir para a Itália, você vai, porque a Itália é complicado, porque a Itália inteira é cara, né? Mas deve ter alguma cidade mais É. barata em algum lugar. Mas cidades mais baratas Tem, que tem. Roma, Lá no Roma, sulzão da Itália tem. então. Então dá para você filtrar ali alguns países, mas acho que 12 mil, eu acho que é ok, acho que você consegue. 12, começando 12, 13 mil ali para cima, já dá para brincar de Europa como um todo, já dá para brincar dos Estados Unidos, já dá para brincar de, de outros países assim um pouco mais chiques, vamos colocar dessa maneira. E dá para você intercalar também, né? Você não precisa, estando dentro do Schengen, né, que é aquele que é o espaço, para quem não sabe, é o Sim. espaço que você tem um território que você consegue viajar como se fosse voos domésticos dentro do mesmo espaço aéreo, Itália, França, você não vai passar pela imigração novamente. Então você pode ir para a Itália, passar um tempo na Itália, para você não ficar completamente quebrado e falido, você pode ir para a Albânia, que é ali do lado, por exemplo, e economizar horrores, é um país maravilhoso também. Então você não necessariamente precisa, nossa, da França, de Paris eu vou direto para Amsterdã, direto eu vou para Berlim, depois direto eu vou para, sei lá, Viena, depois eu vou para, sei lá, Berna, na Suíça. Então, assim,
obviamente você vai fazer, já dá, quando eu falo que dá para fazer, é porque você consegue alternar esses roteiros e alcançar essas cidades em intervalos, vamos colocar dessa maneira, né? Acho que é bem possível. Sim. É, e, assim, pra contrastar um pouco, né, o tipo de viagem que eu tô fazendo é totalmente diferente de tudo isso. Eu e Uhum. minha namorada, a gente tá basicamente de mudança e tem um mês meio que de férias, né? A gente tá trabalhando, enfim, queremos curtir bastante coisa. Estamos ficando basicamente em Airbnb, comendo em restaurante uma vez por dia. E como Portugal é um país não muito caro, a gente consegue manter o custo por pessoa na faixa dos 50 euros por dia. Dá 1.500 euros no mês, dá ali um pouco abaixo dos, na verdade, bem abaixo dos 12 mil reais que a gente falou, né? É questão, enfim, estamos numa questão bastante diferente porque ambos nós trabalhamos para a Europa, nossa renda é em euro, então acaba Sim, que encaixa bem. Mas enfim, já é uma viagem com muito mais luxo do que o que a gente está escrevendo. Pô, a gente está ficando em Airbnb, que tem espaço para trabalhar e tal, sem hostel, sem dividir quarto. Daria para fazer o que a gente está fazendo com um custo muito mais baixo em Portugal, por exemplo. Certo? Como casal aqui, a gente conseguiria baixar bastante esse custo. Só de não comer na rua já baixaria bastante o custo. sim. Esse é um tópico interessante de fazer um parêntese, tá? Quando eu falo isso É, também, você aprendendo a cozinhar e você fazendo sua comida, né? Não é comendo fora todo dia, não. Comer sim, fora tu uma tem que vez ou pensar outra assim. ainda dá e tal, mas fazer disso um padrão, durante um longo período não se sustenta. A não ser que você Fica esteja na muito caro. Tailândia, né? Na Tailândia pode, na Tailândia você vai pagar R$ 2 para comer todo dia. É muito Na barato. Europa tem que gostar de comer kebab. É isso aí. Se gosta de kebab, É, dá pra gastar, tipo, 15 eurinhos ali de alimentação por dia. Se não gostar de sim, kebab, tem que cozinhar. sim, sim. Bom, bacana. Falamos sobre o tópico dinheiro e agora temos que falar de como esse dinheiro chega, né? Como é que a gente encontra essas vagas, essas oportunidades no Brasil que vão te permitir trabalhar ou de repente globais? Como é que tu faz para encontrar empresas que tenham essa cultura que permitam o teu estilo de vida, né? A empresa precisa ter uma cultura que permita isso, não somente ser completamente remoto, né? Mas assim, lidar com o fato de time zones e tal. Como que a gente encontra isso? Como que tu lida com isso? Legal. Vamos usar o exemplo de que a gente seguiu o script ideal e a pessoa começou a viajar no Brasil, ela já trabalhava remoto no Brasil, ela já avançou a carreira, vai mudar a time zone, então a gente está partindo da premissa que ela já ganha aí, sei lá, mais de 7, 8 para cima e ela consegue viajar e tal. Aí lembrando do tópico que eu falei sobre você também precisa junto com o conhecimento de viagem que você acumula, você vai acumular também mais conhecimento para se tornar um profissional melhor. A ideia aqui é que você aprenda alguns tópicos de gerenciamento de projeto, é muito importante, por exemplo, aprender sobre como lidar com o trabalho remoto usando algumas referências ali que a gente tem vários, tem vários grupos de Discord, de comunidades, tanto internacionais como nacionais. A nacional mais conhecida é o Officeless, né, que é um movimento para trabalhar remoto, né, um movimento de trabalho remoto. Então, é se munir dessas informações de como o trabalho ele pode ser executado no projeto de software de uma maneira completamente assíncrona e muito bem documentada, que é um dos pilares. E uma vez que você começa a adquirir esse conhecimento, você vai aplicando no seu trabalho no dia a dia. Vai ser um processo contínuo, onde você vai entender como é que você vai entregar valor para um projeto, e aí entra também a importância, que eu já comecei com o Sibelius, inclusive, uma vez no podcast sobre isso, que é sobre como é importante um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha com tecnologia, com código especificamente, ela se interessar pelo negócio da empresa que ela trabalha. Ou Claro. seja, você saber, por exemplo, por que você ganha o salário que você ganha, de onde vem o dinheiro que cai na sua conta, né? Quanto de valor você acha que você agrega no projeto, no trabalho que você entrega. Quando você aprende um pouco dessas coisas, você pega um pouco dessa, vou chamar de malícia, né? Por isso que tem que pegar, tem que entrar mesmo nesse mundo de RH, tem que entrar mesmo nesse mundo de jargão, de empreendedorismo, para galera, para você conseguir falar a mesma língua dos chefes, dos líderes de projeto, dos gestores e tal, porque isso vai te dar a munição necessária para você argumentar como você vai entregar valor mesmo não estando online na hora que eles querem. Ou seja, se você é um cara que você consegue
mostrar que você entrega, independente da circunstância de trabalho que você está, você começa a se vender ali como um agente meio que, como eu posso dizer, atemporal ali, né, do trabalho, porque você vai primeiro tentar mostrar para as pessoas que isso funciona, e isso vem de um processo de evangelização também bem longo. A empresa ela tem que estar disposta a fazer isso, e se você já começar a ver que o cara é meio, vamos falar assim, quadradão, antigo, que tem pensamento meio corporativo, assim, você já pensa em procurar outro emprego, né? E já vê que não vai dar para mudar tanto, você já começa a procurar outro emprego. E sobre achar empresas que fazem isso, e aí tem um monte de link no GitHub, um monte de listas na internet de empresas que trabalham remotamente. Isso hoje é um tesouro, porque na época, 2019, 2018, quando já existia muito tempo trabalho remoto, mas não era uma febre que se tornou depois da pandemia, isso era É, raríssimo. Você não achava, você não tinha noção de que era possível trabalhar remoto. A Extin existe desde 2006, e desde 2006 eles são remotos. Né, a equipe do WordPress é a mesma coisa, e várias outras empresas já eram, mas a gente não tinha conhecimento disso. A maioria não tinha sim. conhecimento disso por conta que ninguém pensava em trabalhar remoto. Mas aí a pandemia veio e facilitou muito essa questão. Então, de lá para cá, de 2020 para cá, tem muita informação na internet sobre quais empresas têm trabalho remoto, quais empresas focam no assíncrono. Empresas no Brasil, tem repositório no GitHub, tem lista ah, no GitHub inglês também, de repositórios brasileiros, de repositórios internacionais. Tem sites que fazem isso, tem uma porrada de site que mostra. Tem agora o projeto do Codista também, né, o Trampar de Casa. Tem vários lugares que você pode encontrar, e é realmente uma caça ali, né? Não tem como eu dizer para você, não, segue isso daqui, você vai achar sua vaga perfeita. Isso não existe. Existe você conhecer os recursos que existem e dali você começar a garimpar e procurar o que de fato faz sentido para você, inclusive LinkedIn e outras coisas, né? Mas existem duas opções, existem duas alternativas. É muito mais tranquilo você conseguir um trabalho remoto se você é mid-level sênior para cima, Com certeza. o contrário. Então, seu objetivo primário deveria ser, estando no Brasil, se tornar esse nível, né? Vamos colocar dessa maneira, e, Uhum. obviamente, focar no inglês, sem dúvida nenhuma. E depois disso, entrar nesses canais que você descobre que tem vagas e entender que a empresa ela pode ou fazer você trabalhar no time zone dela, ou ela vai ser assíncrona. E aí, das duas, uma. Eu tenho amigos que viajam e estão trabalhando para o Brasil e tem que trabalhar, por exemplo, das 2 da tarde às 11 da noite, para seguir o fuso horário do Brasil. Para ele acha ok. Então, assim, e tem gente também, não, tem um horário da manhã, por exemplo, eu vou fazer o que eu quiser no horário da manhã, vai ser meu tempo livre, depois eu vou trabalhar até de noite, dormir e ter a manhã livre. Então, são várias alternativas. As possibilidades eu posso dizer que são quase infinitas ali. E tudo também, como meu pai fala, né? Tudo é conversa. Você consegue conversar, você consegue discutir se aquilo é possível ou não, dentro da empresa, dentro da RH e tal, vendo a descrição da vaga ali, se eles pedem time zone, etc. Mas você tem esses dois caminhos para seguir. E eu não acho ruim nenhum dos dois. Obviamente, o melhor dos mundos é você estar numa empresa que tem um Async First como cultura mesmo. E tem algumas empresas que você vai ter que garimpar para achar esse tipo de cultura. Então, tem Boa. sites como Remote Co, tem sites como é, We Work Remotely, tem vários trabalhos, vários sites assim, que eles só mostram vagas 100% remotas. Aí, o desafio é achar remota para o Brasil, né, também. Mas, enfim, tem muitos recursos que você pode usar, o próprio LinkedIn, e eu diria que um dos recursos mais interessantes é a própria comunidade, né? A própria comunidade de tecnologia, você se inserir em grupos de tecnologia, seja eles quais forem, de pessoas, de influencers, de pessoas que têm curso de linguagem de programação, de framework. Todos esses caras, eles têm lá no Discord dele jobs, né? Tem vagas lá, sempre tem. Então, se interessar na stack que você usa hoje, ou na stack que você trabalhar, você vai se focar em procurar esse tipo de comunidade e você vai engajar com essas pessoas também, né? Você vai fazer sua parte também, de tentar se mostrar o famoso que não é visto não é lembrado, né? Então, Sim.
importante você ter isso em mente, que você precisa sim desenvolver mais habilidade de comunicação, de mostrar o seu trabalho, de se vender consequentemente, convencimento também, né, de persuasão para mostrar para as pessoas que esse trabalho, esse jeito de trabalho, pode ser para aquela empresa o melhor jeito de trabalho possível e mostrar exemplos, etc. Então, o conteúdo é muito extenso sobre esse tópico, né? Tem muitas informações disponíveis, mas eu diria que dá para ir por esse caminho, assim, quando você já está fora do Brasil e tem esse desafio de conseguir esse emprego, você vai focar no inglês, vai focar em se desenvolver profissionalmente e vai se inserir em grupos, conhecer mercados, etc., para você ter sempre leques ali de possibilidades. Não, eu posso procurar uma vaga aqui, eu posso. E aplicar, né? Obviamente, aplicar incessantemente para várias vagas até você procurar indicação de amigos, etc. As possibilidades são muitas, né? Boa. É, e naquilo que você falou que tem várias permutações, várias formas em que esse trabalho assíncrono pode acontecer, eu mesmo sou exemplo disso. Eu já trabalhei para uma empresa da Austrália, quando eu estava no Brasil, e, pô, o time zone é absolutamente horrível. Eu teria que começar de noite e ficar trabalhando de madrugada. Eu conversei com eles e falei, ó, gente, podemos combinar assim que a gente vai ter um overlap aqui de 2 horas? As minhas 2 últimas horas de trabalho vão ser as 2 primeiras de vocês, e esse horário a gente pode fazer coisa síncrona, se não, não. E eles concordaram e deu certo. Teve outro caso mais recente da minha empresa atual, que eu trabalho para a Alemanha, eu fui para o Brasil e, tipo, eu teria que começar a trabalhar 5 da manhã no Brasil. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, mas eu falei, ó, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou tentar, na maioria dos dias, participar da daily de manhã cedo. Os dias que eu não conseguir dormir, cara, eu vou atualizar vocês via mensagem e eu vou acordar mais tarde e terminar mais tarde. Pode ser feito assim? Eles, não, pode ser feito. Se fizer assim, tudo certo. Enfim, tudo tem um malejo, assim, que dá pra tentar encaixar algo que funcione. Sim, Certo? Se você for uma pessoa agradável, as outras pessoas vão. É razoável, as outras pessoas tendem a acomodar essas pequenas coisas. sim. É, O pessoal tem que aprender um pouco a ser mais pragmático como eles lidam com algumas situações, né? Quando você pensa, é só fazer isso e tal, às vezes realmente é só você fazer isso, não é? Não tem muito segredo, é só você ser mais direto ao ponto ali. Se você pensar, a empresa só quer que você entregue, ela não quer te dar uhum, tapinha nas costas, ela não quer te dar piscina de bolinha, ela não quer nada disso, ela só quer que você entregue. Agora, se for uma empresa ruim, ela vai querer que você entregue dentro dos termos específicos é, que ela quer. Isso é um sinal de uma empresa ruim. Mas se é uma empresa que realmente quer o seu trabalho no melhor estado possível, ela vai te dar essa flexibilidade em algum nível. claro, claro, com certeza. E atualmente, acredito eu que tu não tá em empresa nenhuma, tu tá trabalhando nos teus próprios projetos, certo? Isso, exatamente. Exatamente. Tem um projetinho teu, pelo menos, que eu conheço, que é a Nomads. Tu quer falar um pouco da Nomads? Beleza. A Nomads não tem, ela tem a ver com viagem exclusivamente, né? Não é tecnologia. Eu não estou vivendo na Nomads, não. Uhum, Ainda, né? Mas é um projeto que nasceu em 2023 para ensinar as pessoas a fazer tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Só que no detalhe, né? E a ideia da comunidade é eu mostrar um pouco de como é possível fazer isso, dando as ferramentas necessárias, ensinando as coisas que eu aprendi. Só que mais do que isso, né? A ideia da comunidade, eu não quero que as pessoas fiquem ad eterno na comunidade. Eu quero que elas aprendam a fazer o que eu fiz e depois elas saiam. Eu não quero que elas fiquem lá para sempre, né? Então, a entendi. Nomas, ela nasce com esse objetivo. Ela tem um começo bem tímido ainda, porque por conta dos outros projetos, eu tenho um pouco de dificuldade de manter a consistência no conteúdo, então eu não divulgo tanto ainda. Nem a landing page eu terminei ainda, para você ter noção. Mas só no nosso Discord já tem 300, quase 400 pessoas no Discord. E na comunidade no Patreon tem 70 pessoas já, Pô, da né? hora. Já sempre entrando gente nova na medida do possível, né? E lá eu tento mostrar um pouco da minha trajetória também, dando dicas de coisas que as pessoas normalmente não conhecem, né? Sobre as possibilidades de viajar. E é um projeto paralelo ali que eu estou tocando nesses 1 ano e meio, mais ou menos, para tentar fazer com que mais pessoas consigam realizar esse sonho, né? Acho que essa que é a ideia principal ali. Já tem muita gente engajada que me segue no Twitter, que acompanha lá no Discord, que troca ideia, que me ajuda a pensar nas coisas mais importantes que seriam interessantes do pessoal consumir e tal. Então é um projeto pessoal mesmo que me dá muito
muito prazer de pensar nele, de organizar, de fazer. Por isso que eu tento, fico um pouco de preciosismo ali, querer fazer as coisas muito bem feitas, acabo demorando para fazer e tal. Mas eu estou tentando quebrar um pouco isso para mostrar mais para o pessoal as coisas e tal. E aos poucos eu vou deixando mais redondinho lá, né? E o meu objetivo é, em 2, 3 anos, a gente ter para lá de 1.000, 1.500 pessoas na comunidade. Eu espero que a gente chegue Olha, nesse número. eu acho que tem gente o suficiente para isso, ou nômades, ou que tem interesse em ser nômade, que dá para fazer algo totalmente factível. Inclusive, quem tiver interessado, os links para nômades vão estar aqui embaixo na descrição. E acho que a gente pode se encaminhar para a última pergunta agora. Pincoli, nesses 13 anos de experiência, acredito que você tenha aprendido muita coisa e tem muita sabedoria, assim, principalmente pelo fato de ter viajado o mundo, basicamente. Que conselho tu daria pra ti mesmo começando lá atrás? Ou que série de conselhos? O que que tu acha que foi importante nessa tua trajetória que tu aprendeu? Cara, eu acho que a coisa mais importante, um dos meus objetivos viajando sempre foi explorar, né, o desconhecido. Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa fazer, que eu mudaria, é minha mentalidade quando eu comecei, né, perder um pouco de preconceito de ir para alguns lugares. Por exemplo, eu não iria para a Europa pela, pela primeira vez se eu soubesse o que eu sei hoje, como é o Sudeste Asiático, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que uma coisa que eu falei da Jordânia também, eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu posto meus vídeos para minha lembrança futura, Lincoln Xavier também, e aí eu posto lá de vez em quando alguns vídeos, e um deles é sobre viagens e preconceitos, né? Que é uma das coisas que a gente mais escuta em alguns lugares é sobre as pessoas falando mal de certo destino, falando que você não deve ir para lá porque é uma merda e etc. E eu adiei algumas viagens por conta desse tipo de comentário, não por acreditar 100%, mas ficar com a pulga atrás da orelha ali, ficar, talvez eu não vá e tal. Mas eu diria que o melhor conselho que eu posso dar por conta de aproveitar mais a viagem é você ir com o coração 100% aberto para lugares que você acha que as pessoas estão falando mal. Tipo, a própria Índia aqui no começo foi bem chatinho por conta da Nova Delhi, que é um completo desastre de cidade. Não, isso é verdade, não é exagero. Mas quando você vai para outras partes da Índia, como que eu estou agora, é outro país, é muito diferente. As pessoas A são Índia é bem muito grande, diferentes, assim como o Brasil, assim né? como o País Brasil, quase exatamente. continental. Então, não se vista de nenhum tipo de preconceito sobre nenhum lugar, assim, sobre as pessoas também. A pessoa falando, mas indiano é isso, mas fulano é isso, mas português é assado, mas italiano é desse jeito, mas o pessoal do Marrocos é assim e tal. Isso não existe. A ideia é que você venha, você comece a viajar e veja a ideia principal desse tipo de vida é você ver com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões baseadas no que você acredita ser certo ou errado. Não se deixe levar absolutamente por nada que os outros falem sobre os lugares que você visita ou as coisas que você faz. Porque no final do dia, essa é uma jornada muito mais de crescimento pessoal, de entender o mundo ao seu redor, do que postar foto no Instagram, por exemplo. Claro que você vai postar uma foto bonita, é legal também, é divertido, a pessoa vê, nossa, que lugar legal. Sim. Mas isso é um detalhe trivial do que uma jornada dessa realmente pode significar para o crescimento de uma pessoa. No meu caso, viajar o mundo é meu propósito na minha vida, né? Então é uma coisa que para mim tem um significado muito grande, muito forte. Eu não estou de férias, eu não estou fugindo da realidade, como uma galera normalmente usa as férias para fazer, né? Eu quero viver essa realidade, eu quero ver o mundo com meus próprios olhos. Então, não se vestir de preconceito, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para quem quer começar nisso. E não ter medo do desconhecido, não ter medo de dar errado nem nada. É só ir com o coração aberto que as coisas vão dar certo. Por um motivo muito especial também, que isso vai de contra o senso comum da maioria das pessoas. Existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo. Então, você vai encontrar muito mais gente legal do que gente ruim. Então, por isso que eu tenho muita fé na humanidade ainda, apesar de todas as tragédias que a gente vê, é só uma fração muito pequena, apesar do impacto grande que elas têm. Mas a maioria das pessoas, elas são gente boa, a maioria das pessoas, elas são dispostas a te ajudar, inclusive em países que você acha que a galera é meio fechada, tipo a Alemanha, por exemplo.
mas, de novo, é o preconceito que você não deve ter e com o coração aberto e tentar tirar o máximo disso para o seu crescimento pessoal. Boa, perfeito. Acho que não tem maneira melhor de encerrar. Muito obrigado por essa conversa, acho que o pessoal vai aprender bastante com isso. Obrigadão por ter topado vir aqui falar sobre a tua experiência. Nada que isso, obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu!